Olá e bem-vindo ao CD Ciência. Quando eu era um mini Marte, assisti ao filme Procurando Nemo pelo menos 40 vezes. Também me lembro de como, alguns anos depois, eu passava horas explorando mundos de Minecraft sem nenhum propósito. Eu ouvia músicas infantis mais repetitivas do que uma dízima periódica em loop, e com apenas um carrinho de brinquedo e uma miniatura do Hulk, eu podia passar horas inventando minhas próprias histórias. Super divertido. Hoje, só de pensar em fazer tudo isso já me entedia profundamente, o que é frustrante, pois a lembrança é tão maravilhosa, mas quando você tenta repetir, acaba se decepcionando muito. Por quê? Nós amadurecemos sim, mas o que exatamente isso quer dizer? Porque existem adultos que continuam aproveitando essas atividades e o mais importante, isso pode ser revertido? A primeira coisa que precisamos deixar claro é que a arquitetura cerebral humana controla o seu sistema de recompensa. Comumente apelidado de dopamina, que na verdade é um coquetel de neurotransmissores e sistemas muito mais complexo, foi esculpido ao longo de milhões de anos pela seleção natural. Se quando você era pequeno passava tardes inteiras de verão vagando sem rumo no Minecraft ou testando coisas no modo criativo, é porque há milhões de anos seu tataravô, o protopeixe Antônio, comeu um delicioso lanchinho plantônico, e isso foi bom para a sobrevivência dele. E essas coisas? Insisto nisso porque precisamos entender que, embora acreditemos ter livre-arbítrio, na verdade estamos tremendamente influenciados pelo que nosso cérebro quer, e ele quer o que nos ajuda a sobreviver. E quando somos crianças, conseguimos isso de uma forma diferente, por isso o cérebro quer coisas diferentes do que quando somos adultos. Uma dualidade que se explica pelo chamado dilema entre aproveitamento e exploração. Trata-se de um conceito fundamental nos ramos da psicologia que estudam os processos cognitivos relacionados à tomada de decisões. Em essência, estabelece que no seu cérebro coexiste um delicado equilíbrio entre duas estratégias de sobrevivência opostas. Por um lado, o aproveitamento, que implica escolher a melhor opção de sobrevivência e crescimento com base no conhecimento atual do sistema, que pode ser incompleto ou enganoso. Por outro lado, está a exploração, que implica experimentar novas opções que possam levar a melhores resultados no futuro, à custa de perder oportunidades de aproveitamento. Encontrar o equilíbrio ideal entre essas duas estratégias é um desafio crucial em muitos problemas de tomada de decisão, cujo objetivo é maximizar os benefícios a longo prazo, ou seja, as chances de sobrevivência. Na fase adulta, tende-se mais ao aproveitamento, porque já existe muito conhecimento acumulado, embora ainda reste um pouco de exploração. Essa é uma das razões pelas quais há pessoas que continuam aproveitando entretenimentos que normalmente são atribuídos mais às crianças. Para mim, um bom exemplo que ilustra esse tipo de inquietação em adultos é o videogame No Man's Sky, que se passa em um universo incrível com milhões de planetas visitáveis, no qual você pode fazer muitas coisas, como construir uma base ou montar em um hipopótamo tóxico voador. Mas realmente não há nenhum objetivo, desafio prático ou obstáculo. Costuma-se dizer que esse jogo é tão vasto quanto um oceano, mas tão raso quanto uma poça na estrada, e no entanto tem bastante gente que joga. Mas como eu dizia, essa mentalidade puramente exploratória não é o caso da maioria das pessoas, pois nos adultos a balança costuma pender mais para o aproveitamento. Exploração de recursos, como muitos jogos que fizeram sucesso entre adultos. RimWorld, Satisfactory, Factorio, Kerbal Schedule 1, mas também Stardew Valley, Terraria, Minecraft, são jogos de obter recursos, resolver quebra-cabeças logísticos e alcançar objetivos. Perfeito para a mente adulta, cujo papel biológico é proteger suas crias, e para isso precisa enfrentar problemas constantemente e resolvê-los da forma mais eficiente possível. O fato de gostarmos desses jogos é simplesmente porque a evolução precisa de uma figura adulta que resolva os problemas que a paternidade apresenta. Ir caçar um porco não é o mesmo que conseguir 400 unidades de ferro meteórico, mas o mecanismo neural é o mesmo. É como quando você se masturba e o cérebro te dá uma recompensa parecida com a de procriar. O cérebro nos governa, mas temos truques para enganá-lo. E olha, porque sim, eu mencionei Minecraft como um jogo de adultos, sendo que antes eu disse que justamente ilustrava o contrário. E é que Minecraft é um exemplo fascinante, que ilustra perfeitamente a dualidade humana em relação a esse dilema. Um jogo com um mundo aberto infinito, onde ninguém te diz o que fazer, onde o limite é a sua imaginação e sua vontade de explorar. Perfeito para crianças. No entanto, há muitos adultos que continuam aproveitando muito esse jogo. Mas se você comparar os estilos de jogo entre as duas idades, surge um padrão muito interessante.
A maioria dos adultos que jogam fazem isso praticando o chamado Minecraft técnico, criando e projetando fazendas enormes para gerar e extrair recursos, que por sua vez servem para conseguir recursos ainda mais difíceis. Enquanto as crianças preferem explorar, criar suas próprias histórias e jogar no modo criativo. Elas não procuram problemas, desafios ou obstáculos. E não sou eu quem diz isso, é a ciência. Artigos na descrição. Se analisarmos rapidamente os principais gamers de Minecraft com público adulto, como Alex El Capo, veremos sua obsessão por fazendas e otimizar mundos. O Rich MC, se você conhece, não precisa dizer mais nada. E em inglês, Mumbo Jumbo, especialista em criar fazendas para explorar recursos. Veja o que o cérebro dessas pessoas está fazendo aqui. Cria problemas e necessidades onde não existem para poder se exercitar ou simplesmente porque esse é o papel que lhe coube jogar nesse videogame da vida adulta. No caso das crianças, a balança do dilema exploração versus aproveitamento está completamente inclinada para a exploração. Elas não podem aproveitar nada porque ainda não exploraram nada. O cérebro delas sabe disso, se antecipa a isso e nos primeiros anos de vida recompensa muito mais do que na fase adulta a exploração livre e fantasiosa do mundo. Sem objetivos, com cenários imaginários se for preciso, para receber a maior quantidade possível de dados que treinem a rede neural a prever melhor como funciona o mundo exterior. Embora isso vá se desgastando. Quero que você se lembre de como se sentia quando era pequeno e conhecia um amigo ou parente novo. Era incrível. Cada pessoa era um mundo desconhecido, cheio de surpresas, e você queria muito reencontrá-la. Porque o simples fato de passar tempo juntos era tremendamente estimulante. Hoje em dia, conhecer alguém novo ainda é algo agradável, claro, mas toda aquela emoção e adrenalina já não existem mais. Porque seu cérebro já conhece muito bem o padrão. E embora seja uma pílula difícil de engolir, nós, humanos, não somos tão diferentes uns dos outros. Não resta muito mais para explorar, seu cérebro já tem dados suficientes para começar a prever padrões de personalidade. Pois é, exatamente. O mesmo ocorre com todos os seus hobbies. Seu mecanismo de recompensa mudou, sendo essa a primeira razão pela qual você já não consegue aproveitar do mesmo jeito as coisas que quando era pequeno te divertiam tanto. Isso te dava mais dopamina, porque esse era o seu papel evolutivo naquele momento, explorar. Agora já não é mais. Agora é aproveitar e resolver problemas. Mas isso não explica tudo. Não explica porque nos divertíamos repetindo 1000 vezes o mesmo filme ou música, ou um TikTok quase idêntico ao anterior, para nos adaptarmos aos tempos atuais. Não há exploração alguma, tudo é monótono e repetitivo, algo que deveria ser entediante para adultos, mas também para crianças. Bem, acontece que existe um processo cognitivo nas crianças que supera o dilema da exploração e aproveitamento. Vários estudos demonstraram que a repetição consolida o vocabulário e os padrões. Concretamente, em um estudo com crianças de 3 anos, descobriu-se que elas aprendiam melhor palavras novas quando as ouviam na mesma história 3 vezes do que quando ouviam 3 histórias diferentes. Isso acontece porque a forma ideal de descobrir padrões é mantendo o controle, um ambiente sem coisas desconhecidas, sem perigos, a segurança do que é familiar, sem abrir mão da exploração do mundo. É por isso que o fato de se tornar repetitivo era um ponto positivo a mais. E é aqui que entra a adaptação hedônica, a segunda razão pela qual seus hobbies de quando era criança já não te satisfazem. É a tendência observada nos seres humanos de recuperar rapidamente um nível relativamente estável de felicidade ou tristeza, apesar de grandes acontecimentos, positivos ou negativos. Segundo essa teoria, e como mero exemplo, à medida que uma pessoa ganha mais dinheiro, as expectativas e os desejos aumentam junto. Por isso, toda essa entrada de dinheiro não se traduz em uma melhora permanente extrema. É que, para manter esse interesse, a recompensa de felicidade, é necessário aumentar constantemente o desafio. Em crianças isso é muito fácil. Você pede para trocar de filme, ou um circuito de corridas para correr com seus carrinhos, ou um videogame diferente, e pouco a pouco, embora a necessidade de explorar esses padrões pese muito, o cérebro vai se cansando de fazer sempre a mesma coisa. Repetir a mesma coisa já não traz a mesma felicidade. Mesmo antes de ser adulto, o interesse nessas atividades diminui, mesmo sem desaparecer. E assim chegamos à idade adulta, com nossos cérebros recalibrados para resolver problemas e acostumados a exigir um nível de estímulos muito mais alto do que era suficiente para nós há alguns anos. A parte boa é que isso não é preto no branco. A adaptação hedônica funciona nos dois sentidos. Se você se acostumar a ser feliz com menos, de forma gradual, pode voltar a aproveitar esses hobbies.
O dilema entre exploração e aproveitamento é assim chamado porque, mesmo em adultos, ainda não está totalmente resolvido. Para mim, por exemplo, funciona me autoimpor metas, desafios ou objetivos nos jogos, e continuo tentando alimentar minhas fantasias na cabeça. Mais difícil, mas o resultado costuma ser uma mistura interessante de mente adulta e infantil. Este vídeo, por exemplo, surgiu de uma dessas fantasias. Muito obrigado por assistir ao vídeo e até logo!